Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Léo, eu sou um trabalhador da casa de Dr. Bezerra e hoje nós vamos falar sobre o valor do pensamento positivo. Mas antes, nós vamos fazer uma prece para que nós possamos nos acalmar e nos sintonizar melhor com o assunto que nós vamos conversar hoje. Então nós vamos serenando os nossos olhos, limpando a nossa mente, abrindo os nossos corações. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, agradecendo por esses amigos estarem conosco. Que eles permaneçam desta forma, nos auxiliando, nos intuindo a permanecermos nos caminhos do bem. Vamos nos ligando às equipes de higienização de Itaporã e Brogotá, os negros da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sonirria. Vamos pedindo a eles que façam repasse na limpeza de todos os cômodos dos nossos lares, tirando tudo que houver de negativo, deixando estes ambientes tranquilos e serenos, para que possamos encontrar um local de descanso, um local de reposição de energias. Da mesma forma, vamos nos ligando às equipes de Ricardo e seus cruzados, pedindo a eles que subam muros eletromagnéticos do alicerce ao teto dos nossos lares, nos protegendo de toda e qualquer negatividade que queira se aproximar de nós. E que, se for de nosso merecimento, que destaque um de seus cavaleiros para a porta dos nossos lares, para que só adentre a eles aqueles que vierem em nome de Jesus. Vamos nos ligando a Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo ao nosso Paizinho por estar cuidando do nosso planeta. Mesmo nessa situação difícil, nós sabemos e temos a certeza absoluta que o Senhor está olhando por nós. Chegamos à nossa doce irmã Maria de Magdala, exemplo de reforma íntima, pedindo a ela que nos auxilie cada vez mais a olharmos para os nossos próprios defeitos antes de apontarmos os defeitos do próximo. E chegamos à nossa doce mãe, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a quem pedimos que dulcifique os nossos sentimentos, nos envolva em seu manto de paz e de luz, nos conforte nos momentos difíceis e nos leve até seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus exemplos de vida, pelo seu Evangelho. Mestre amado, nos auxilia a permanecermos nos caminhos trilhados pelo Senhor, que nos levam até o nosso Pai Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos. Apelamos pela sua misericórdia, Senhor, pois ainda somos muito falhos, e pedimos o seu auxílio neste processo tão difícil que é de perdoar o nosso irmão. Abrimos os nossos corações em vibrações de amor. Vibremos pelo bem universal, pela paz no nosso planeta, pela união dos povos, pela saúde do nosso planeta, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão em leitos de hospital, pelas pessoas que estão encontrando dificuldades para serem atendidas, pelos que moram em condição de rua, pelos que estão em asilos, orfanatos, encarcerados. Vibremos pelos nossos parentes, pelos nossos lares, por nós mesmos, e deixamos uma vibração em branco, para que seja levada aonde, quando e como for necessário. E iniciamos a nossa conversa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm devido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre o valor do pensamento positivo, um tema que nunca esteve tão atual como o momento que nós estamos passando, que temos que nos isolar, que temos que cada vez mais mantermos o distanciamento social, e como é difícil para nós, seres humanos, nos mantermos com os pensamentos positivos estando sozinhos.
E para falarmos sobre o poder do pensamento positivo, nós vamos hoje misturar com a eficácia da oração. E por que nós faremos isso? Porque todas as vezes que nós somos questionados se nós fazemos as nossas orações, a maioria de nós pode responder que é assim: é claro, eu faço as minhas orações todos os dias, religiosamente, de manhã e à noite. Mas aí eu pergunto, como essas orações elas são feitas? Será que elas são feitas de manhã, assim que a gente acorda, a gente já pega o nosso celular, já olha o celular para ver como estão as notícias do nosso mundo que já se encontra em crise e nós já sabemos disso? Então nós entramos depois nas redes sociais e nos contaminamos com todas as fake news? Ou melhor, a gente entra nos nossos meios de mensagem e nos contaminamos com as mensagens que foram enviadas para nós? Porque vamos combinar, é difícil hoje em dia a gente receber uma mensagem de apoio, não é verdade? E à noite? A gente faz a nossa oração depois que a gente fez todo esse ritual que nós fazemos de manhã, e aí a gente assiste ainda os noticiários para a gente se atualizar das notícias do dia. Aí a gente vai, toma o nosso banho, nos deitamos depois de um dia exaustivo, encostamos nossa cabeça no travesseiro, fechamos os nossos olhos e fazemos a nossa prece em pensamento. E no dia seguinte a gente nem lembra se a gente chegou no Pai Nosso, não é verdade? Jesus nos disse o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem deixa bem claro para nós que nós temos que vigiar os nossos pensamentos antes mesmo de entrarmos em oração. Porque vamos combinar, é extremamente difícil para nós mantermos o nosso pensamento enquanto nós estamos fazendo as nossas orações fixado, não é verdade? Quantas vezes nós estamos em oração, fazendo a nossa leitura, que muitos de nós faz, é claro, mas o nosso pensamento ainda está lá no trabalho, ou será que eu desliguei o fogo da panela? Enfim, quantas vezes a gente já não se pegou nessa situação? Então, se nós não vigiarmos o nosso pensamento, prestarmos atenção na nossa oração, de nada adiantará. É por isso que é dito tantas vezes para nós que é importante nós fazermos as nossas orações em voz alta, porque isso é uma forma de nós prestarmos atenção no que nós estamos mesmo lendo ali. Aí vocês devem estar pensando, Léo, então eu não vou poder fazer mais nada, porque só tem coisa ruim acontecendo no mundo? E aí eu pergunto para vocês, será que só tem coisa ruim no mundo acontecendo? Será mesmo? Neste momento, por exemplo, que nós estamos aqui nesse bate-papo, será que só tem coisa ruim acontecendo? Será que esse nosso bate-papo é uma coisa ruim? No livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, no item A Força da Gratidão, o item abre de uma forma maravilhosa, com um questionamento bem simples, mas extremamente profundo, que é o seguinte: e se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje? É nessa hora que nós paramos para pensar se nós teríamos alguma coisa, ou se nas nossas preces nós só reclamamos ou pedimos. Será que nós lembramos de agradecer tudo que nós temos? Vejamos essa imagem a seguir. Ela é famosa pois é extremamente questionada. Se nós enxergamos o copo com metade preenchida de água, nós somos vistos como otimistas. Porém, se nós enxergamos o copo metade vazio, nós somos vistos como pessimistas. E se eu disser que, se nós enxergássemos destas formas, independentemente se ele estiver vazio ou cheio, nós estaríamos sendo pessimistas, vocês acreditariam? Vejamos novamente. Prestem bem atenção. Esta imagem serve não só para os dias de hoje, como para as nossas vidas, porque a partir do momento que nos deparamos com qualquer situação, ela sempre trará 50% de chances de ser positiva ou negativa. A diferença é que, se enxergamos com pensamentos positivos, nossas atitudes partem do princípio ativo e não nos atentamos aos outros 50%. O contrário também é verdadeiro, não é mesmo? Se nós nos deparamos com uma determinada situação e já enxergamos com pensamentos negativos, nossa vida trava perante a situação.
e criamos uma mentalização de pessimismo. Mas aí vocês me questionam, mas Léo, você acabou de dizer antes dessa sua explicação que se nós enxergássemos, independentemente de estar cheio ou vazio, nós estaríamos sendo pessimistas. E você acabou de dizer que se a gente enxerga 50% ele cheio, nós partimos de um princípio positivo. Não entendi a sua colocação então. Calma, eu vou explicar. Vamos voltar lá para a imagem? Reparem que em momento algum foi dito para prestarmos atenção somente na água que está dentro do copo, mas sim como nós enxergamos esta imagem, certo? E se nós nos desapegássemos da quantidade de água no copo, será que faria alguma diferença? Ou ela permaneceria como um copo que tem metade de água dentro dele? E se nós olhássemos para o copo como nossas vidas, como as oportunidades que temos diariamente, faz sentido para vocês? E se eu mostrasse que o copo está sempre cheio? E pior, provasse que, não importa onde ele estiver, se for outro copo, se ele estiver na mão de alguém, estará sempre cheio? Eu vou ajudar. Vamos continuar olhando para a imagem, só que agora eu vou fazer um descritivo ao lado dela. Tudo bem? Reparem que, sempre que vemos esta imagem, o copo está 50% com água e 50% com ar, certo? Então podemos dizer que ele está 100% cheio de vida, porque sem água nós não vivemos, mas nós conseguimos sobreviver alguns dias sem água. Mas o mais importante desta imagem é que nós nos apegamos a algo que sim, é importante, porém, não mais do que os outros 50% que a imagem nos mostra e que sempre passa desapercebido por nós. Uma vez que a outra metade do copo está cheia de ar, nós não percebemos o ponto fundamental de todas as oportunidades que aparecem em nossas vidas. Então, nós podemos dizer que, na maioria das vezes, nós não conseguimos olhar para a totalidade das oportunidades que nós temos. Sendo assim, nós podemos dizer que nós somos pessimistas, olhando apenas para 50% de chance de êxito nas oportunidades que nós temos. Existe uma historinha que é muito simples, mas que ela explica um pouquinho melhor sobre essa questão. Ela diz o seguinte: um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou para ele como ele poderia fazer para alcançar a felicidade. E o mestre respondeu para ele que a felicidade depende das boas escolhas que nós fazemos. E aí o discípulo perguntou: e como é que nós conseguimos fazer boas escolhas? E o mestre respondeu para ele: as boas escolhas são feitas com base na experiência. E aí o discípulo perguntou: e como é que se adquire essa tal experiência? E finalizando, o mestre respondeu para ele: fazendo más escolhas. O que nós podemos tirar dessa história é que todas as vezes que nós temos qualquer oportunidade em nossas vidas, independentemente se ela der certo ou errado, com o nosso conhecimento daquele momento da situação, nós podemos tirar aprendizados dessa situação. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que já ocorreram há 10 anos atrás, por exemplo, e hoje nós olhamos com o entendimento que nós temos hoje como uma forma de crescimento, uma forma de aprendizado. Nós não podemos olhar para situações que nós temos hoje, mesmo que nós tenhamos insucesso com base no que nós podemos fazer hoje, elas nos trarão experiências para que quando ocorrer novamente a determinada oportunidade ou similar, oportunidades similares, nós tenhamos o conhecimento do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer para ter mais êxito em determinadas situações. Não é verdade? Manter o pensamento positivo nas situações corriqueiras do nosso dia a dia é aí que está o ponto-chave. Olhar para a situação como tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado, mas no nosso entendimento do agora. Amanhã o nosso entendimento será diferente. Nós temos que entender que, sim, nós podemos manter a nossa vida social, nas redes sociais, nos meios de comunicação, mas o grande segredo dessa história toda é o que nós fazemos com as informações que nos são passadas
ou que são vistas por nós. Aí é que está o ponto-chave. Nós conseguimos entrar numa conversa, por exemplo, que as pessoas estejam falando mal de alguma situação e nos mantermos calados. Não é verdade? Nós não precisamos colocar mais lenha na fogueira ou adicionar gasolina em algo que já está pegando fogo. O escritor Ryan Holiday, no seu livro O Obstáculo é o Caminho, ele diz o seguinte: na vida, não importa o que acontece com você ou de onde você veio. O que importa é o que você faz com o que lhe acontece e com o que lhe foi dado. A única maneira de fazer algo espetacular é usando tudo isso em seu proveito. Existe uma historinha de um livro chamado Pai Nosso, um livrinho infantil que minha mãe lia para mim quando eu era criança e eu leio hoje para o meu filho, que é do Chico, ditado pela Meimei, que ele conta a história de um professor que ele estava lidando com problemas sérios com a sua classe, porque os alunos estavam revoltados, falando palavrões, sendo agressivos uns com os outros, vendo programas de televisão que só traziam agressividade, lendo histórias de mocinhos e bandidos. E aí ele teve uma ideia. Ele serviu um lanche para essas crianças, chamou todas as crianças para fazer essa merenda, e quando eles chegaram na mesa, eles ficaram horrorizados, porque tudo que tinha na mesa estava podre, deteriorado, mofado, estragado. Aí as crianças se revoltaram, e aí o professor pediu silêncio e explicou: da mesma forma que vocês se recusam a comer essas coisas podres, deterioradas, porque o corpo de vocês precisa de alimento saudável, o nosso espírito também precisa de um alimento saudável. Quantas vezes nós nos pegamos irritados porque assistimos determinados programas de televisão ou determinado tipo de filme, ou saímos de uma conversa que estava só falando mal de pessoas? Quantas vezes nós assistimos alguma situação, vamos dormir e acordamos com dor de cabeça? Dr. Bezerra, no livro Saúde, psicografado pelo João Nunes Maia, ele diz o seguinte: fui médico quando encarnado na Terra, e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Se nós somos daqueles que não pode se deparar com uma notícia ruim, com algo que aconteceu de ruim na nossa atualidade, o que não é difícil, com relação à pandemia, ao governo, ou qualquer coisa que seja, nós já saímos compartilhando, ou pior, se nós vemos um comentário ou uma publicação de algum dos nossos irmãos e já saímos lá para debater com eles, que já estão com pensamentos negativos, será mesmo que nós conseguimos manter os nossos pensamentos positivos agindo desta forma? Pensemos assim: se nós mesmos, por si sós, não conseguimos enxergar todas as vezes que aparecem oportunidades na nossa vida o copo cheio, como nós podemos chegar para o próximo e o criticá-lo? Jesus mesmo nos disse: como é que a gente quer tirar o cisco do olho do nosso amigo se nós temos uma trave no nosso e nós não conseguimos enxergar? Cada um tem o seu livre-arbítrio. O grande mal está em nós querermos cuidar da vida do próximo e não olharmos para nós mesmos. Que nós consigamos, a partir de agora, pelo menos, tentar olhar sempre para o copo cheio. Porque assim nós, pelo menos, faremos um esforço de manter os nossos pensamentos positivos. Nós esquecemos que nosso dia ele é repleto de oportunidades, mas nós sempre esperamos por um grande acontecimento para que nós possamos comemorar a nossa felicidade. E nós esquecemos de comemorar as pequenas felicidades que acontecem durante o nosso dia. Por exemplo, uma ligação de um amigo, uma mensagem de um amigo que fazia muito tempo que nós não conversávamos, termos um lar, estarmos com saúde, termos alimento, uma cama confortável, estarmos em casa com a nossa família, com os nossos familiares saudáveis. E se nós não estamos saudáveis neste momento, mas pelo menos nós estamos sendo amparados, estamos sendo assistidos da melhor forma possível, nós sempre teremos algo a agradecer a Deus. Lembremos que nós temos que sempre pensar da seguinte forma, que nós amanhã poderíamos acordar somente com o que nós agradecemos hoje.
Então vamos agradecer sempre. Eu espero que esse bate-papo tenha sido extremamente proveitoso para vocês, assim como foi para mim. E agora nós vamos encerrar fazendo as nossas preces e agradecendo a Deus, cerrando os nossos olhos, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos unidos, em nome de Jesus, compartilhando aprendizados, que nós possamos, a partir de hoje, termos pensamentos positivos na sua totalidade, que nós consigamos seguir adiante, trazer mensagens positivas aos nossos irmãos. Se nós nos depararmos com informações que não são tão positivas, que nós pelo menos pensemos e vibremos amor por os nossos irmãos. Que nós não nos contaminemos com tanta negatividade que está acontecendo no nosso planeta. Os espíritos amigos pedem, imploram para nós que nós mantenhamos os nossos pensamentos positivos, que nós contaminemos o nosso irmão com positividade. E assim, nós vamos agradecendo e encerrando o nosso bate-papo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.